Olá, pessoal, tudo bem? Hoje iremos para a parte 2 do conceito de velocidade média. Iremos estudar a velocidade vetorial média. Por definição, velocidade vetorial média corresponde à razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Lembrando, pessoal, o deslocamento é uma grandeza vetorial, portanto, corresponde à diferença entre o vetor posição final e o vetor posição inicial. E o intervalo de tempo, nosso ΔT, permanece o instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. Considere que o móvel parte da posição inicial x0, se desloca ao longo dessa trajetória curvilínea e atinge a posição final xf, no instante de tempo t0 até um instante de tempo tf. Como que nós representamos a velocidade vetorial média desse móvel? Precisamos calcular o deslocamento desse móvel, que é a linha reta entre a posição final e a posição inicial. Muito bem. O módulo da velocidade vetorial média, vamos colocar o módulo do nosso vetor, vai ser igual ao módulo do deslocamento dividido pelo ΔT. Portanto, essa é a nossa definição de velocidade vetorial média. Questão 1. Um avião, após deslocar-se 120 km para nordeste, desloca-se 160 km para sudeste. Sendo 1/4 de hora o tempo total dessa viagem, o módulo da velocidade vetorial média do avião nesse tempo foi: o avião se deslocou 120 km no sentido nordeste. Vamos desenhar esse deslocamento aqui, 120 km, e mais 160 km no sentido sudeste. 160 km. O módulo da velocidade vetorial média. Bom, se pedir o módulo da velocidade vetorial, precisamos determinar inicialmente o nosso deslocamento. Posição final, posição inicial. Vou traçar o meu vetor deslocamento aqui. Sabemos que as direções são perpendiculares, podemos aplicar um teorema de Pitágoras. Deslocamento ao quadrado vai ser igual a 120 ao quadrado, mais 160 ao quadrado. Fazendo os nossos cálculos, 2 ao quadrado, 44, 00, 16 ao quadrado, 256, 00. Somando isso aí, teremos 40.000. Tiro a raiz. Raiz de 40.000 será igual a 200 metros. Muito bem, esse é o valor do deslocamento. A velocidade vetorial média vai ser dada por deslocamento dividido pelo ΔT. Ou seja, 200 quilômetros. Opa, tem um erro aqui. Aqui é quilômetros. 200 quilômetros dividido por 1/4 de hora, ou seja, 1/4. Tenho divisão de frações aqui, né? Eu mantenho o numerador e multiplico o denominador invertido. 200 vezes 4, 800 km por hora. Resposta, letra E. Questão 2. Uma esfera é lançada em uma pista conforme a figura. Ela gasta um tempo de 1 segundo para percorrer o trecho AB e um tempo de 3 segundos o trecho BC. A velocidade vetorial média dessa esfera ao longo do percurso ABC é. Então,
a nossa esfera vai sair do ponto A, percorrer a trajetória passando por B e atingindo o ponto C. De A até B, ela gasta 1 segundo. E de B até C, ela gasta 3 segundos. Se ele pede a velocidade vetorial média, eu preciso determinar o deslocamento da esfera. Traço um vetor do ponto A até o ponto C. Para determinar o meu deslocamento, nesse tipo de questão, pessoal, como eu não tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo qualquer, eu vou aplicar a lei dos cossenos. Lembrando, lei dos cossenos, A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo. Substituindo aqui, teremos deslocamento ao quadrado, lado ao quadrado mais lado ao quadrado, menos 2 vezes lado, vezes o cosseno de 120. A questão nos informou que o cosseno de 120 é menos 0,5. Vamos fazer os cálculos. D ao quadrado igual 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, 200. Menos com menos mais, 2 vezes 10 vezes 10, 200, vezes meio, 100. Portanto, o nosso deslocamento é a raiz de 300, fatorando 10 raiz de 3. E a questão nos informou também que o raiz de 3 vale 1,7. Portanto, nosso deslocamento será de 17 metros. Aplicando o nosso conceito de velocidade vetorial média, deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, o nosso deslocamento foi de 17 metros. 1 segundo mais 3 segundos, 4 segundos. Isso corresponde a 4,25 metros por segundo. Resposta letra B. É isso. Bons estudos e até a próxima.